Olá, bem-vindo ao módulo 1 do E-Social. Meu nome é Jorge Campos. Eu sou Gisleise Nogueira e nesse módulo 1 nós vamos abordar a gestão de cadastro dos trabalhadores e suas movimentações. Você sabia que o E-Social traz uma nova realidade em termos de cadastros? Todas as alterações agora devem ser informadas no momento em que elas ocorrem. A gente sabe que durante muito tempo as empresas atualizavam as suas carteiras de trabalho, o seu cadastro anualmente. Agora é no momento que ele ocorre. E outra novidade, o fisco flexibilizou a entrada do cadastro, mas ao movimentar você vai identificar que houve um probleminha, tem algum cadastro que não foi corrigido e aí você vai ter que correr atrás dessa atualização. Além disso, né, Jorge, tivemos também o fisco eliminou o filtro na primeira validação para subir os dados do trabalhador. Isso para quê? Para que o projeto não fosse parado por alguma alteração cadastral. Entretanto, na próxima validação ou qualquer alteração que esse trabalhador vai realizar ou a empresa dentro do seu cadastro, é necessário aí sim fazer uma nova validação e o próprio web service vai fazer essa checagem. A gente resolveu aqui, pessoal, apresentar para vocês as alterações e os pontos importantes das alterações de cadastros e movimentações, apresentando isso através de áreas. Então, o que a gente fez? A gente quis mostrar para vocês que, através dessa apresentação por área, você possa identificar o melhor recurso e a melhor pessoa para tratar isso dentro da empresa e buscar soluções para os seus processos. Então, nós vamos apresentar aqui durante esse módulo 1, segmentados pontos críticos do projeto do E-Social por cada uma das áreas. E isso vai ajudar vocês durante a implantação e no decorrer do projeto. Vamos começar pela primeira área. A gente destacou aqui a área de segurança e medicina do trabalho, né, Jorge? Essa área, a gente sabe que existe muita lacuna, falta de conhecimento e a partir de agora você tem obrigações que serão enviadas mensalmente, ao contrário do que ocorre hoje no papel, que é anual, ou às vezes só quando o trabalhador sai da empresa, como é o caso do PPP. Além disso, nós temos a área de TI, que é muito importante para disponibilizar ferramentas para a equipe da Folha ou a equipe do RH para que possa fazer os devidos testes e atualizações. Então, TI é fundamental nessa área. Além dela, nós temos também a área de finanças. Por que a importância da área de finanças nesse projeto de questões de movimentações e cadastro de trabalhador? Além da definição dos valores de rendimento de cada trabalhador, isso tudo pode acontecer alterações e a equipe do financeiro precisa estar acompanhando diretamente, né, Jorge? O financeiro tem até uma particularidade, né? Existe uma discussão que antecede a toda essa história, que é a revisão das rubricas, que vão impactar financeiramente porque aumentam a carga tributária. Enfim, existe uma discussão muito forte com finanças, com o jurídico e com o próprio RH em determinados temas do E-Social. Pegando o gancho um pouquinho de jurídico, a gente destaca a área de jurídico com um olhar muito nos contratos. Então, muitas movimentações que são feitas hoje no trabalhador não são dadas as devidas atenções no contrato. Então, pessoal, tem que sempre estar com aquele olhar que houve uma alteração de salário, local de trabalho ou alguma coisa que impacta no rendimento desse trabalhador, eu preciso, com certeza, revisar um contrato de trabalho. Além dessas áreas que a gente falou, as áreas que realmente estão diretamente relacionadas ao E-Social e normalmente o gestor do projeto do E-Social é da equipe da Folha, ele normalmente tem que acompanhar todos esses eventos e interagir com todas as áreas. E eu destaco aqui uma área que muitas vezes, Jorge, é muito deixada de lado no momento de uma implantação do E-Social e que talvez possa ajudar uma série de problemas na hora do cadastro e de movimentação desse trabalhador, que é a equipe de recrutamento e seleção. Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho dessas áreas. Por que a gente fala que o recrutamento e seleção é uma área importante? Porque o E-Social, diferente dos outros projetos do SPED, ele é um projeto que ele tem como corpo principal as informações do trabalhador. Olhando por essa ótica, Jorge, o mais importante é que você conscientize o trabalhador
que o projeto do E-Social, ele é tanto uma obrigação para a empresa, mas ele também é uma fonte de informação de dados desse trabalhador. É a vida laboral do trabalhador transformada no meio digital. E esse projeto é importante para ele, para que isso não tenha nenhuma dificuldade no momento de uma solicitação do benefício, de uma aposentadoria, e que isso vai formando a vida laboral digital no ambiente do fisco. Então, por isso que a gente destaca aqui por área de todos serem envolvidos. Começando um pouquinho aí com a área de segurança e medicina do trabalho, a gente destaca aqui um ponto de atenção em relação à gestão da segurança e medicina do trabalho. Nós tivemos experiências, né, Jorge, no passado de segurança e medicina, que é uma área que, no mapeamento que já realizamos, 90% dos erros encontrados, ou das dificuldades, na verdade nem erros, são dificuldades de processo por não ter sistema, ou muitas vezes o processo está de uma forma manual, que precisa ser ajustado e que não foi devidamente implantada uma solução que permite uma integração com as demais informações da folha. Então, é um olhar diferenciado à área de segurança e medicina do trabalho que precisa ser observado. Além disso, um dos eventos que já foi inserido hoje na implantação e já está no cronograma atual de segurança e medicina do trabalho, que são os afastamentos, Jorge. Então, os afastamentos, eles fazem parte de uma área que deve ter uma gestão da equipe de segurança e medicina do trabalho, mas que hoje ela já entrou no projeto. E eu acho importante destacar porque esse cronograma ele está mais para frente desses eventos, mas que esses eventos já têm que ser observados no momento do mapeamento. Os eventos ocorrem neste momento, nessa etapa do projeto, embora o envio dessas informações esteja previsto lá para 2019, há quem peça mais prazo, inclusive, faça dificuldade, mas é o que você tem falado, as empresas precisam até se preparar para algumas questões básicas. A gente levantou em mapeamentos que nós fizemos, tinha funcionário que não sabia o que era PPP. Então, imagina você falar de PPP, PPRA, PSMSO, LTCAT, nomes que deveria ser o dia a dia, o cotidiano, e tem muita empresa que não atenta para esses detalhes. O que é importante também é que umas definições erradas hoje de segurança e medicina do trabalho, como o local desse trabalhador, algumas situações, como eu comentei, dos afastamentos, de não terem esse monitoramento, isso pode gerar uma possível notificação. Alterações simples, como alterações de função hoje na empresa, que muitas vezes não tem o olhar de olhar o atestado de saúde ocupacional e avaliar os riscos desse trabalhador, né, o que ele está exposto. Isso já é um trabalho que já precisa ser iniciado, independente se os eventos de SST entraram ou não. Vale destacar, Jorge, uma notícia bem recente, que em São Paulo foram feito aí um estudo pelo Instituto do Ministério do Trabalho, acompanhando um pouco já essas notificações, e hoje o número de notificações aumentou drasticamente. Hoje nós tivemos no estado de São Paulo mais de 30 mil notificações relacionadas especificamente a SST. A gente vai falar isso mais com detalhe no módulo 5, né? Então convido vocês a ver o módulo 5 de SST, mas é importante já alertar que alguns desses processos precisam já ser convocados. Então, na reunião que você tiver conduzindo aí na implantação do projeto do E-Social, a equipe do SST precisa já estar envolvido, mesmo que seus eventos só vão entrar em janeiro de 2019 para as empresas com faturamento maior ou menor do que 78 milhões e para as empresas de pequeno porte a partir de julho de 2019. Eu acompanhei esse material e acreditem, o item que mais apresentou autuações para as empresas foi o exame admissional. Um absurdo, isso é o básico. Então é o que a gente fala, Gisleise. O E-Social ele traz uma nova dinâmica digital, com detalhes importantes, trazendo aí a necessidade da informação ser no momento que ocorre, não mais anual, mas as empresas ainda têm que olhar os seus processos, porque tem muita coisa errada ainda no papel.
Exatamente. E aí a gente alerta para a área de TI, né, Jorge? A importância da área de TI estar envolvida nesse projeto, pessoal. Então, como é que a área de TI está envolvida diretamente sobre a questão de cadastros e movimentações? Disponibilizando aí ferramentas de atualização para a equipe da Folha, facilitando esse processo de atualização e também uma ferramenta de fácil usabilidade pela equipe e que você possa também fazer isso planejando testes, rastreando as informações. Durante o processo de implantação, nós identificamos que muitas empresas não tinham a rastreabilidade em alteração. Apesar de que dentro do ambiente do e-social vai armazenar todas as alterações que vocês fazem de movimentação de trabalhador, é interessante que, para que seja reportado dentro do e-social, dentro do teu ambiente precisa ser armazenada essas informações. Então, há uma necessidade de você gravar o log de todas as alterações e movimentações, assim para justificar até diante do ambiente do e-social tudo o que aconteceu na vida laboral daquele trabalhador. E fique atento, porque hoje mesmo a gente viu, tem soluções que não tem os pré-recs, os pré-requisitos. Eu vou mandar um evento, mas esqueci de mandar o S3000. Então, isso a ferramenta de TI pode... A ferramenta que vocês decidirem para a transmissão do e-social, ela pode fazer essa validação, Jorge, assim também como na validação básica de cadastros e alterações e movimentações, que são aquelas alterações, eu posso ali fazer algumas validações no momento da transmissão, garantindo que evitem os erros. Eu envio um evento e aí sim ele vai me dizer que o CEP daquele trabalhador não está de acordo. Se a minha solução já consegue fazer essa verificação, eu antecipo um problema no momento da validação. Você sabe que muita empresa está adotando o seguinte critério nessa questão do trabalhador, cadastro trabalhador. Ele já tem que, ao habilitar para um cargo, ele já tem que ter tudo isso, todas as pendências eliminadas na Caixa Econômica, por exemplo. Exatamente. E além dessas facilidades que a gente fala que a TI pode proporcionar, a área de finanças também tem um ganho. Qualquer movimentação relacionado a rendimentos e qualquer coisa que impacte no recebimento do trabalhador, a área de finanças diretamente já está acompanhando esse processo e consegue fazer as readequações. Se, por exemplo, é tão comum, né, Jorge, acontecer de alguém aparecer lá que eu dei uma promoção para o meu gerente, só que isso não foi informado para a área de finanças. Nem finanças estava se planejando através de fluxo de caixa, nem isso foi atualizado. Isso gera o quê? Uma promessa, uma expectativa junto com o trabalhador e a equipe do e-social precisa lá reabrir a folha, fazer aquela atualização de salário, apurar todos os impostos e transmitir todas as informações. Então, isso é um grande... a importância da área de finanças e o ponto de atenção que nós deixamos aqui é um olhar de que finanças também precisa estar envolvido dentro do e-social. Até porque isso também garante que qualquer movimentação de rendimento foi feita, foi informada, foi garantido, o trabalhador não tem nenhuma perda de benefício, que eu posso fazer uma atualização cadastral, uma movimentação aí no caso salarial desse trabalhador e eu não fazer os recolhimentos dos impostos devidos e isso pode gerar uma perda de um benefício por eles. Na realidade, o que a Gisley está falando é que o fluxo de trabalho, o fluxo do processo mudou um pouco. É importante revisitar esse fluxo de trabalho para não ter esses probleminhas aí de esquecimento ou de ter um processo importante que é de comunicação orientado para o RH e para finanças. E além disso, pessoal, alguma inconsistência também que foi informado pela área de finanças em relação a valores de rendimentos ou de um próprio beneficiário, ela pode gerar uma inconsistência tanto para a empresa na hora da transmissão, como também para o próprio trabalhador. Imagina a empresa nas suas declarações, ela informa um beneficiário um dependente daquele trabalhador e dentro da base da receita ele tem uma outra informação. Isso a gente destaca que é a importância da área de finanças, tá? Essa questão, lembrei do fluxo de trabalho, Gisley,
O que muito acontece no fechamento do mês é um trabalhador ir para a área de produção, porque precisa de mais gente lá, e ele sai de uma área e vai para lá cujo grau de risco é diferente daquele atual. Exatamente. Aí voltamos a falar da importância, Jorge, de um contrato, um jurídico está apoiando. Alterações simples de contrato precisam ser ajustadas, né? Uma alteração de movimentação de local, que foi o que o Jorge citou, precisa ser ajustado no contrato desse trabalhador. E isso o jurídico tem que acompanhar de forma bem atuante todas essas movimentações para garantir que na hora que eu tenha um processo trabalhista daquele trabalhador, eu tenha efetivamente as informações do que foi o trabalho prestado, onde era que ele trabalhava, quais os seus rendimentos, e isso ter claro no contrato de trabalho. Isso evita, gente, problemas futuros. Então, é um processo importante que a sua área precisa observar e que a área do jurídico pode muito apoiar durante o processo do e-social, que isso é muito comum e muitas vezes desprezado durante o mapeamento desse projeto. Além do jurídico, a gente também destaca aqui a área da Folha, né, Jorge? A área da Folha, que é o dono do projeto do e-social, é a área que hoje mais sofre diretamente com os testes e desenvolvimento. Por quê? Se a folha não for transmitida, provavelmente a empresa vai ter ali uma notificação, algumas consequências mais sérias, como algumas certidões talvez suspensas pela não entrega da obrigação, e essas revisões de processos se faz necessário pela equipe da Folha. Eu garanti o compliance dessas operações num tempo mensal de fechamento, que é o que é exigido dentro da legislação hoje e dentro do e-social, com umas regras e todos os procedimentos que são necessários para o envio e a transmissão, garantindo que todas as informações daquele trabalhador estejam lá devidamente identificadas. Eu não vejo de uma outra forma se a equipe de Folha não pegar esse projeto para si e adotar procedimentos rígidos para evitar esses desvios. Essa questão da Folha, do fechamento da Folha, foi super discutido durante toda a fase de piloto, né? E aí muita gente falando, eu tenho 3 cortes de folha, imagina que tem isso nas empresas. Recentemente o Fisco se posicionou, o Ministério do Trabalho, mas eu sempre falo, quando você ouve uma posição do Fisco, você tem que ter as 3 análises. A gente viu o Ministério do Trabalho falando, não, colocando panos quentes, mas vai perguntar para a Receita e para o INSS, porque a questão do corte da folha tem a repercussão de recolhimento dos impostos, como você disse, Gislaine. E tem um detalhe, né, Jorge? Um dos questionamentos que nós mais temos durante os eventos é sobre processo da Folha relacionados à própria legislação. Mas o e-social mudou a legislação trabalhista. Na verdade, o e-social não mudou a legislação trabalhista, isso é muito importante de enfatizar para vocês. O que ele está exigindo aqui é cada vez que o procedimento interno, agora, além do processo da equipe da Folha, vai ser acompanhado de forma diária pelos eventos não periódicos, são aqueles eventos que ocorrem no dia a dia, como também o fechamento. Isso vai ser armazenado com uma informação através de um XML, eu vou transmitir esses dados e vai gravar a data e a hora daquela informação. Mas isso, pessoal, se a gente pensar isso num procedimento no papel, isso já era realizado. Então, a equipe da Folha, isso já era uma rotina. O que acontecia são os pequenos desvios, as exceções das exceções que entram na empresa, que muitas vezes a gente ouve lá o discurso, eu preciso reabrir a folha. Então, nós vamos falar em outros, no módulo aí relacionado à área de TI, dos impactos sobre as questões de reabertura e fechamento de folha, que isso é possível, mas a gente destaca aqui que esse processo é para ser não eliminado, mas utilizado de uma forma muito rara aí dentro da empresa. Isso não tem que estar dentro do procedimento da empresa, né? Fazer esse processo de retificação, porque isso, na verdade, vai ser evidenciado pelo fisco e a cada vez que você retificar com uma informação que você não tinha ali preenchido ou desconsiderou, com certeza já antecipando vai gerar multas e juros. O fisco, desde o início, fica questionando por que tem tantas alterações. Eu lembro que lá no início do e-social, ele perguntou para as empresas piloto por que tinha tanta retificação de GFIP.
E explicar, porque chegou apontamento de hora extra que não tinha sido passado, funcionário que começou a trabalhar e não sabia, enfim. Questões que movimentam a folha e, logicamente, precisa de uma retificação. Então, se a gente não tem esse processo definido e essas amarrações, eu não tenho um complexo dessas informações e, com certeza, o E-Social vai conseguir aí parar o seu processo de folha na empresa. E são essas dicas que a gente alerta vocês aqui. Uma última dica é falar sobre a área de recrutamento e seleção. A área de recrutamento e seleção, ela pode ajudar em alguns processos aí na parte de cadastro de movimentação. Se ela for inserida no processo do E-Social, ela agiliza o momento de uma contratação. Então, já vi casos, Jorge, que a gente identifica algumas empresas que foram contratar um funcionário e ele não pôde assumir, porque na hora que eu fui dar entrada no dentro do sistema, o sistema fez uma série de validações, olha a ITI envolvida, e aí já consistiu os dados dele cadastral e esse trabalhador teve que fazer uma revisão cadastral nos órgãos competentes. Então, isso teve um delay, aí, um atraso no processo para o cadastro desse trabalhador, que poderia ter sido agilizado se a equipe de recrutamento já fizesse uma lista, um checklist aí, de todos os pontos que precisam se atentarem durante a contratação. Além de um erro também que pode acontecer é que no momento que eu fiz o recrutamento e a seleção, eu não fiz lá as solicitações de todas as documentações, né? E depois esse trabalhador aí fica em débito com a empresa ou aparece com um documento ou uma certidão de nascimento de um filho 3, 4 dias depois. Então, perdão, não 3, 4 dias depois, 3 meses. Então, só corrigindo, 3 meses depois para fazer as devidas correções dentro da folha. Isso vai gerar uma retificação e, então, em alguns casos, podem até bloquear o processo de transmissão do E-Social. A nossa outra dica, é importante que quando a gente fala até um pouco da área de recrutamento, a gente puxa também, Jorge, para uma equipe talvez de comunicação dentro da tua estrutura da empresa, para que faça esse processo de conscientização do trabalhador e a cada trabalhador que dê entrada, umas boas-vindas explicando um pouco quais são as regras da empresa para a atualização do cadastro e movimentação com foco no E-Social. Então, uma campanha contínua, porque, por incrível que pareça, tem empresas que durante mais de 10 anos não fazem uma atualização de cadastro de trabalhador e isso precisa ser uma rotina no ambiente do E-Social, que hoje é tecnológico e está proporcionando a integração entre os entes do fisco. Então, ainda não é o cenário maravilhoso de todos os dados estarem compartilhados entre o Ministério do Trabalho, o INSS, a Previdência e a Receita, mas que isso é um movimento que está sendo realizado e sendo direcionado também até com uma força do E-Social. Por fim, pessoal, eu espero que aqui vocês tenham ouvido algumas das nossas dicas e possam ajudar vocês um pouco no processo de implantação do E-Social. Aqui é mais como olhar no cadastro e na movimentação dos trabalhadores, que são o pontapé inicial para o projeto do E-Social e que precisa ser olhado com muito cuidado e é um processo contínuo nas empresas, né, Jorge? Não tem jeito. Ele é constantemente revisitado, porque você vai encontrar N situações na hora que você começar a mexer no cadastro, revisitar o cadastro. Você vai ver que tem trabalhador que está com o endereço da empresa e não o endereço de casa. Você vai ver que teve trabalhadoras que casaram e assumiram o nome do marido e não atualizaram. Enfim, uma série de coisas que nós já identificamos aí nos mapeamentos. E com certeza, se você está fazendo uma implantação do E-Social, você está vivenciando esse cenário e as empresas que também já entraram, com certeza, passaram e tiveram que realmente adotar procedimentos. Eu faço convite a vocês de verem os outros vídeos, os demais módulos que a gente vai falar sobre TI com mais profundidade, segurança e medicina do trabalho, assim também como rubricas e falar um pouco também para algumas empresas se fazem o cadastro de autônomos e trabalhadores sem vínculos. Até lá! Até!